Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada incrível pelo livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Hoje vamos mergulhar no fascinante subcapítulo Cuidando dos Nossos Irmãos. Aqui exploraremos como os seres humanos têm se relacionado uns com os outros ao longo da história, focando especialmente em como cuidamos dos nossos semelhantes, certo? Prepare-se para uma discussão profunda e reveladora sobre a nossa capacidade de empatia e cooperação. Vamos lá? Yes! Imaginem só, 150 mil anos atrás, nossos ancestrais Homo sapiens, tipo os novatos no Colégio da Evolução, estavam lá, fazendo o seu lance no cantinho da África. Era como se eles estivessem em uma festinha particular na enorme discoteca chamada Terra. Agora, esses caras já eram espertos, tinham aprendido a usar o fogo, que era basicamente o smartphone da pré-história. Com isso, eles conseguiram uma série de upgrades. Dentes e mandíbulas menores, porque não precisava mais rasgar carne crua, né? Como os dinossauros do filme, e o cérebro do tamanho de uma melancia, igual ao nosso. Agora imagine se um desses sapiens descolado desse um rolê nos dias de hoje. Eles estariam andando por aí e provavelmente ninguém notaria que são de 150 mil anos atrás. Talvez se perdessem tirando selfie com o smartphone, mas fora isso passaria batido. É como quando você encontra alguém usando uma camiseta Vitag super na moda e pensa que é nova, mas na verdade é da década de 80. E aí temos nós hoje com os nossos smartphones, internets e cafés gourmet, mas no fundo somos basicamente a mesma versão daqueles sapiens. A diferença, eles usavam fogo para sobreviver e nós usamos o Wi-Fi, ambos revolucionários à sua maneira. Então, da próxima vez que você estiver tentando fazer uma fogueira no camp e se sentir frustrado, lembre-se, seus ancestrais sapiens também passaram por isso. Só que eles não tinham tutoriais no YouTube para poder ajudar. Imagine só, há cerca de 70 mil anos, nossos antepassados de cabelos ao vento na África Oriental decidiram pegar a estrada. Eles foram em direção à Península Arábica e, num piscar de olhos, bem em termos pré-históricos, já estavam por toda a Eurásia, tipo turista explorando um novo continente, mas não estavam sozinhos. Já tinha gente por lá, como os Neandertais, que era tipo os primos musculosos e bem adaptados ao frio que a gente encontra nas reuniões de família. Agora, aqui vem o babado. Os sapiens não só encontraram esses parentes distantes, como também rolou um clima. É isso mesmo, a teoria da miscigenação diz que houve amor no ar pré-histórico. Então, sabe aquela sua força para o frio? Ou aquela sua habilidade nata para construir coisas? Pode ser uma herança dos Neandertais, né? Falando neles, os Neandertais eram bem mais legais do que as caricaturas das cavernas fazem aí parecer. Eles cuidavam um dos outros, sabiam fazer fogo e caçavam como ninguém. Encontraram até ossos de Neandertais com deficiência que viveram há muitos anos. Isso mostra que eles tinham um coração grande e cuidavam dos seus, tipo quando a gente leva sopa para um amigo doente. Então, a próxima vez que alguém falar dos Neandertais como se fossem só uns brutamontes das cavernas, lembre-se, eles eram bem mais sofisticados e tinham um senso de comunidade forte. Eles eram tipo os nossos tios da pré-história, que sabiam todas as técnicas de sobrevivência e ainda cuidavam da família. Então, temos essa teoria da miscigenação, que é tipo um grande romance pré-histórico. Segundo ela, quando nossos antepassados, os sapiens, chegaram onde os Neandertais estavam, não demorou muito para que rolassem os olhares e, quem sabe, uns flertes. É como se estivesse em um baile
da era do gelo, dançando e se misturando. Assim, se as teorias estiverem corretas, muitos de nós hoje somos uma mistura dessas espécies antigas, tipo um tutti-frutti evolutivo. Agora imagine a cena, Sapiens e Erectus na Ásia Oriental se encontrando. Oi, tudo bem? Eu sou Sapiens. Oi, eu sou Erectus. E bam! Surge um novo mix. Então, talvez, só talvez, os chineses e coreanos sejam descendentes dessa galera diversificada. Mas temos também a teoria da substituição, que é tipo a novela das 8 da pré-história, mas com mais drama. Segundo essa visão, sapiens e outros humanos, como os neandertais, eram como dois grupos que não se bicavam. Imaginam que eles tinham cheiros diferentes, gostos diferentes e até mesmo maneiras diferentes de paquerar. Então, mesmo que um neandertal, Romeu, e uma sapiens, Julieta, se apaixonassem, nada de bebês desta união. E com o tempo, os neandertais desapareceram, deixando só os sapiens no palco. Então, se a teoria da substituição estiver certa, nós somos como os descendentes dos vencedores da maratona evolutiva, 100% sapiens, sem mistura. É como se tivéssemos ganhado o Big Brother pré-histórico, sem alianças com outras espécies. É uma história fascinante, não é? A pré-história é cheia de mistério, romance e drama. Vamos ver o que mais descobrimos com a continuação da leitura. Bem, então essa questão sobre as teorias da evolução humana realmente traz implicações profundas, não só para a ciência, mas também para a sociedade como um todo. Imagine que estamos todos em um grande caldeirão genético. Se a teoria da substituição for verdadeira, então todos nós, não importa de onde sejamos, temos praticamente os mesmos ingredientes nesse caldeirão. Isso significa que, apesar das nossas diferenças externas, por dentro somos quase idênticos. Seria como descobrir que todas as marcas de refrigerante, no fim das contas, têm a mesma fórmula. Agora, se a teoria da miscigenação estiver correta, a história muda. Nesse caso, nosso caldeirão genético teria ingredientes um pouco diferentes, dependendo se você é africano, europeu, asiático, certo? Isso poderia significar que algumas das características que associamos a esses grupos têm raízes genéticas antigas, como se cada região do mundo tivesse sua própria receita de bolo. A questão é que essa ideia de diferenças genéticas baseadas na origem pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, ela celebra a diversidade e a rica história da evolução. Por outro lado, ela pode ser usada como argumento por pessoas que querem promover ideias de superioridade ou inferioridade racial, como se estivesse dizendo, meu bolo é melhor que o seu. Isso, gente, é perigoso, porque a história já mostrou que quando começamos a classificar pessoas baseadas em supostas diferenças genéticas, podemos acabar em terrenos muito sombrios. Então, enquanto cientistas desvendam mais sobre nossa história genética, é importante lembrar que, independentemente das nossas origens, todos compartilhamos muito mais semelhanças do que diferenças. E, no final das contas, somos todos partes da mesma grande família humana, compartilhando o mesmo planeta. Essa é uma área cheia de descobertas fascinantes e implicações profundas. Então, vamos continuar explorando, tá? Bem, gente, essa descoberta sobre o DNA neandertal e denisovano é realmente surpreendente e muda bastante nossa compreensão da história humana. Pense nisso como um grande episódio de revelação em um programa de TV sobre ancestralidade. Até 2010, muitos cientistas estavam inclinados a acreditar na teoria da substituição, que é mais tranquila do ponto de vista político e social, evitando agitar o fantasma do racismo. Eles preferiam pensar que todos nós, humanos modernos, éramos como cópias idênticas vindas da mesma fábrica na África Oriental. No entanto, minha gente amiga,
quando os cientistas fizeram uma espécie de CSI pré-histórico com o DNA dos Neandertais, a trama se complicou. Eles descobriram que pessoas no Oriente Médio e da Europa têm entre 1 a 4% do DNA Neandertal. Isso é como descobrir que você tem um tetaravô que ninguém sabia que existia. Não é uma parte enorme do seu DNA, mas é suficiente para ser significativa. E então veio a reviravolta com os denisovanos. Quando mapearam o DNA de um dedo fossilizado, descobriram que até 6% do DNA de grupos modernos, como os melanésios e aborígenes australianos, correspondem ao DNA denisovano. Isso é como descobrir que você tem um pouco mais de herança de um bisavô distante do que você pensava. Essas descobertas são importantes porque mostram que houve de fato misturas significativas entre diferentes espécies humanas no passado. Isso significa que a história humana é muito mais uma teia entrelaçada do que linhas separadas e isoladas de desenvolvimento. Então, em vez de pensarmos em nós mesmos como sapiens puros, podemos começar a nos ver como o resultado de uma incrível jornada evolutiva, com várias espécies contribuindo para o que somos hoje. É como descobrir que nossa família é muito mais maior e mais diversificada do que imaginávamos. É fascinante, não é? Essa descoberta abre novas perspectivas sobre quem somos e de onde viemos. Vamos ver o que mais eu descobri. Lendo o nosso livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Bem, gente, essa é uma ótima observação sobre a complexidade das teorias evolutivas e como novas descobertas podem mudar nossa compreensão, certo? Imagine a história da evolução humana como um grande quebra-cabeça. Até recentemente, muitas peças estavam faltando e os cientistas estavam tentando montá-lo com base nas peças que tinham. Com o mapeamento do DNA Neandertal e denisovano, de repente, gente, encontramos algumas dessas peças perdidas. Isso nos ajudou a ver parte da imagem que não estávamos vendo antes. No entanto, isso não significa que tenhamos todas as respostas agora. A teoria da miscigenação ganhou uma força com essas descobertas, mostrando que sim, havia alguma mistura entre sapiens e outras espécies humanas, mas essa mistura não foi tão extensa quanto algumas pessoas poderiam pensar. É como descobrir que você tem um primo distante em outra cidade. Ele faz parte da sua família, mas a influência dele na sua vida cotidiana pode não ser tão grande. Por outro lado, a teoria da substituição não foi totalmente descartada. Neandertais e denisovanos contribuíram com uma parte do nosso DNA, mas é uma pequena proporção. A maior parte do nosso genoma ainda é de sapiens puros. É como se a maior parte da receita do bolo fosse a mesma, mas com um toque de um ingrediente especial que não esperávamos. Também é importante lembrar que o acasalamento entre espécies diferentes não era algo comum. As diferenças físicas e culturais entre sapiens, neandertais e denisovanos eram suficientes para tornar esses contatos raros. É como se duas comunidades vizinhas tivessem costumes e línguas diferentes, tornando as interações entre elas menos frequentes. Em suma, a história da nossa evolução é complexa e cheia de nuances. Conforme os cientistas continuam suas pesquisas, podemos esperar mais surpresas e insights sobre nosso passado. E cada nova descoberta nos ajuda a entender um pouco mais sobre quem somos e de onde viemos. Então você continue acompanhando essa fascinante jornada evolutiva. E ainda não acabou.
A relação entre sapiens, neandertais e denisovanos é realmente um exemplo fascinante de como a biologia e a evolução não são sempre preto no branco, mas muitas vezes cheias de áreas cinzentas. Vamos pensar nisso como se fôssemos parte de uma grande família evolutiva. Sapiens, neandertais e denisovanos seriam como primos em um grande encontro de família. Eles não são tão diferentes como cavalos e burros, que seriam como membros de famílias distintas, mas também não são tão parecidos como diferentes raças de cachorros, que seriam como irmãos. A história da evolução é cheia dessas transições graduais e áreas cinzentas. Em algum momento no passado, todas essas espécies compartilhavam um ancestral comum, como primos que têm os mesmos bisavós. Com o tempo, à medida que cada grupo se adaptava a diferentes ambientes e estilos de vida, eles começaram a se diferenciar. É como se cada ramo da família tivesse se mudado para diferentes países, adotando costumes e línguas diferentes. Houve um ponto nessa história em que sapiens, neandertais e denisovanos eram diferentes o suficiente para serem considerados distintos, mas ainda não tão diferentes a ponto de não poderem ter descendentes férteis juntos. Isso seria como primos distantes, que se encontram raramente e em ocasiões ainda mais raras foram famílias juntas. Bem, minha gente amiga, com o tempo, mais mutações e diferenças se acumularam e eventualmente essas espécies seguiram caminhos evolutivos totalmente separados. Isso é como quando a comunicação entre os ramos da família fica tão difícil que eles perdem o contato completamente. Portanto, entender essa relação complexa nos ajuda a ver como a evolução é um processo contínuo e dinâmico, cheio de nuances e histórias entrelaçadas. É como montar um grande quebra-cabeça da história da vida na Terra, onde cada nova descoberta nos ajuda a entender um pouco mais sobre nosso lugar no grande quadro evolutivo. Então, gente, o livro é muito interessante. Tem uma passagem mesmo que destaca um momento crucial na história evolutiva, onde sapiens, neandertais e denisovanos estavam em uma espécie de limbo evolutivo, quase completamente separados, mas ainda com algumas sobreposições. Vamos visualizar isso como se estivéssemos no ponto de bifurcação de um grande rio evolutivo. Sapiens, neandertais e denisovanos estavam navegando juntos até certo ponto, mas então começaram a se separar em diferentes direções. Eles eram quase espécies completamente distintas, mas ainda com algumas semelhanças remanescentes, como primos que compartilham algumas características familiares. É interessante notar, minha gente amiga, apesar de suas diferenças genéticas e físicas, ainda havia possibilidade, embora rara, de sapiens e neandertais gerarem descendentes férteis. Isso é como se mesmo depois de suas famílias terem se mudado para diferentes países, primos distantes se encontrassem e formassem laços. Entenderam, minha gente amiga? Pois é, quanto à descrição dos genes neandertais como sortudos, por pegarem carona em um expresso sapiens, isso pode ser interpretado de várias maneiras. Uma delas é a ideia de que, enquanto os neandertais como espécie eventualmente desapareceu, uma parte de seu legado genético continuou a viver dentro dos sapiens. Isso é um pouco como um pequeno ramo de uma árvore genealógica que se mistura e sobrevive dentro de uma família maior e mais diversificada. No entanto, é importante abordar essas questões com sensibilidade. A linguagem que sugere superioridade de uma espécie sobre a outra pode ser problemática, especialmente quando aplicada a discussões sobre seres humanos e nossos ancestrais. Na realidade, a evolução não é uma corrida com vencedores e perdedores. É um processo contínuo de adaptação e mudança. Cada espécie, incluindo os neandertais, teve suas próprias forças, adaptações e papel na história da vida na Terra. A evolução, gente, é uma história complexa e fascinante, cheia de reviravolta e descobertas surpreendentes.
À medida que continuamos a aprender mais sobre nosso passado, é vital lembrar a importância de abordar essas questões com respeito e compreensão pela maravilhosa diversidade da vida. Tem uma parte do livro que aborda uma das grandes questões da pré-história, o desaparecimento de outras espécies humanas, como os neandertais e os denisovanos. Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Imagine a cena: um grupo de Homo sapiens chega aos Balcãs, um território que os neandertais chamavam de lar há centenas de milhares de anos. É como se uma nova família se mudasse para o bairro, trazendo consigo ferramentas mais modernas e novas ideias. Eles começam a usar os recursos locais, caçando os mesmos animais e colhendo as mesmas frutas que os neandertais dependiam aí para sobreviver. Aqui, os sapiens tinham uma vantagem. Eles eram mais avançados tecnologicamente e tinham melhores habilidades sociais, o que os tornavam caçadores e coletores mais eficientes. É como se eles tivessem trazido os tratores e smartphones para uma comunidade que ainda usava ferramentas manuais e sinais de fumaça. Com o tempo, os neandertais, que não podiam competir com essa nova tecnologia, começaram a ter dificuldades para encontrar comida. Sua população começou a diminuir. O processo lento e triste de declínio até a extinção. É um pouco como uma loja local, lutando para sobreviver, depois que um grande supermercado abre do outro lado da rua. Entendeu, minha gente amiga? Pois é. No entanto, pode ter havido alguns neandertais que se juntaram a esses novos vizinhos sapiens. Isso seria como se um ou dois membros da loja local fossem trabalhar no supermercado, misturando um pouco de suas habilidades e conhecimentos no novo ambiente. Essa história nos mostra como a competição por recursos e as diferenças em habilidades e tecnologias podem ter desempenhado um papel crucial na história evolutiva. Também destaca a interconexão de diferentes espécies humanas e como, mesmo em tempos de mudanças e desafios, pode haver oportunidades para aprendizado e integração. Então, gente, essa parte do livro levanta uma hipótese sombria, mas importante sobre a natureza humana em nossa história evolutiva. A ideia é que a competição por recursos entre Homo sapiens e outras espécies humanas, como os neandertais, pode ter levado a conflitos violentos. A história humana, infelizmente, está repleta de exemplos de intolerância e violência baseada em diferenças, seja elas de cor da pele, dialeto ou religião. É essa tendência para o conflito e a dominação pode ter raízes profundas na nossa evolução. Assim, quando os sapiens encontraram os neandertais, é possível que essa tendência tenha se manifestado em uma forma de violência extrema, resultando em uma espécie de limpeza étnica. Isso seria uma tragédia em escala pré-histórica, com os sapiens não apenas competindo por recursos, mas ativamente buscando eliminar seus concorrentes. É uma reflexão perturbadora, mas importante, sobre como o nosso comportamento e interações com os outros podem ter consequências profundas. Também ressalta a necessidade de reconhecer e superar essas tendências em nossa própria sociedade. A história da nossa espécie não é apenas uma de inovação e conquista, não, mas também uma de conflito e desafios. Essa perspectiva sobre a pré-história nos fornece uma visão mais completa e matizada da jornada humana. Ela nos lembra da importância de aprender com o passado para construir um futuro mais pacífico e inclusivo, minha gente amiga. Então, gente, tem uma passagem aqui no livro, ó, uma reflexão apresentada aqui no livro, que abre um fascinante "e se?", "e se?", pois é, na história aí da humanidade, explorando como o mundo poderia ter sido diferente se outras espécies humanas tivessem sobrevivido ao lado do Homo sapiens. Imagine, gente, um mundo onde neandertais e denisovanos não apenas
sobreviveram, mas coexistiram e interagiram com os Homo sapiens. Como seria essa convivência? Será que teríamos desenvolvido culturas, sociedades e sistemas políticos completamente diferentes, levando em conta a diversidade de espécies humanas? Como seria nas religiões, adaptadas aí às histórias e crenças para incluir essas e outras espécies? Seria fascinante pensar em textos sagrados, mencionando neandertais e denisovanos, adaptando suas mensagens para abraçar toda a diversidade do gênero humano. E na história, como essas espécies teriam participado de eventos marcantes? Poderiam os neandertais ter sido integrados nas legiões romanas ou ter desempenhado um papel na burocracia da China imperial? E em momentos cruciais, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, como essa inclusão de espécies seriam refletida nas palavras sobre igualdade e direitos? Até mesmo nas ideologias políticas, como o marxismo, seria intrigante pensar em como as ideias de união e luta de classes seriam moldadas em um contexto onde diferentes espécies humanas coexistissem. Esses e se são mais do que exercícios de imaginação. Eles nos desafiam a pensar sobre a diversidade, a tolerância e a inclusão de uma maneira muito mais ampla. Refletir sobre como o mundo poderia ter sido diferente nos ajuda a entender melhor nossa própria história e a considerar o valor da diversidade em nossa sociedade atual. Essa parte do livro, minha gente e amiga, toca em uma questão fundamental sobre essa percepção de nós mesmos como seres humanos e nossa relação com o restante do reino animal. Ao longo aí dos últimos 10.000 anos, nos acostumamos a ser a única espécie humana no planeta. Isso moldou profundamente a maneira como nos vemos em relação à natureza e às outras formas de vida. Muitas vezes tendemos a nos colocar em um pedestal, vendo-nos como o ápice da criação, separado e superiores ao restante do reino animal. Quando Charles Darwin apresentou a ideia de que somos apenas mais uma espécie de animal, isso chocou muitas pessoas. Essa ideia desafiava a visão especial que tínhamos de nós mesmos e até hoje há quem lute para aceitá-la. Agora imagine, se os neandertais tivessem sobrevivido, eles seriam um lembrete constante de nossa conexão com o restante do reino animal, dificultando a manutenção dessa ideia de sermos completamente distintos e superiores. A presença de outra espécie humana poderia ter nos forçado a reconhecer nossa própria animalidade e nossa ligação com a natureza de uma forma mais humilde. A sugestão de que nossos ancestrais podem ter eliminados os neandertais porque eles eram demais parecidos para serem ignorados, porém muitos diferentes para serem tolerados, é uma reflexão poderosa. Ela sugere que a dificuldade em aceitar aqueles que são semelhantes, mas ao mesmo tempo distintos, não é um desafio apenas moderno, mas algo que pode ter raízes profundas em nossa história evolutiva. Essas reflexões são importantes para entendermos nossa própria natureza e história de nossa espécie. Elas nos convidam a refletir sobre tolerância, diversidade e nossa relação com o mundo natural, desafiando-nos a pensar sobre quem somos e como nos relacionamos com os outros seres com quem compartilhamos este planeta. Tem um trecho também que destaca a incrível, mas muitas vezes sombria trajetória do Homo sapiens ao se tornar única espécie humana sobrevivente, levantando questões sobre o impacto que tivemos no mundo e em outras espécies humanas. Gente, à medida que os sapiens se espalhavam pelo mundo, uma tendência preocupante se manifestava: a extinção das populações humanas nativas. Desde o Homo soluensis até os humanos anões da Ilha de Flores, muitas espécies desapareceram
pouco depois da chegada dos sapiens. Essas extinções deixaram um legado de ossos, ferramentas e perguntas sem respostas, além de uma pequena herança genética em nós. A grande questão é: qual foi o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos adaptar e prosperar em ambientes tão variados e, ao mesmo tempo, suplantar outras espécies humanas, incluindo os robustos neandertais? A grande questão é: qual foi o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos adaptar e prosperar em ambientes tão variados e, ao mesmo tempo, suplantar outras espécies humanas, incluindo os robustos neandertais? A resposta mais convincente para esta questão é a nossa capacidade única de linguagem. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, é uma ferramenta poderosa para a construção de redes sociais complexas, a transmissão de conhecimento e a colaboração em larga escala também, gente amiga. É uma ferramenta poderosa para a construção de redes sociais complexas, a transmissão de conhecimento e a colaboração em larga escala. Essa habilidade permitiu aos sapiens planejar, coordenar e inovar de maneiras que outras espécies não podiam. A linguagem possibilitou compartilhamento de ideias, a criação de mitos, a formação de alianças e a transmissão de conhecimentos ao longo de gerações. Essa capacidade de colaborar em grande escala, unindo grupos extensos em torno de um objetivo comum, pode ter sido crucial na superação de desafios ambientais, na exploração de novos territórios e na competição com outras espécies. Essa reflexão sobre a história do Homo sapiens e nosso impacto no planeta é um lembrete de nossa responsabilidade como espécie dominante. Ela nos desafia a usar nossas habilidades únicas, como a linguagem, para criar um futuro mais sustentável e harmonioso, tanto para nós quanto para as outras formas de vida, certo? Com quem compartilhamos a Terra. A espécie Homo sapiens, a qual pertencemos, tem uma história relativamente curta na longa escala de tempo da evolução. Os Homo sapiens surgiram há cerca de 300 mil anos, o que é um período bastante recente se considerarmos a vasta história da vida na Terra. Quando falamos sobre a espécie mais antiga e resistente, entramos no território das bactérias e outros micro-organismos. As bactérias estão entre as formas de vida mais antigas do planeta, com evidências fósseis datando de pelo menos 3,5 bilhões de anos. Elas são incrivelmente resistentes e adaptáveis, tendo sobrevivido a inúmeras mudanças e extinções em massa que ocorreram ao longo da história da Terra. Outras formas de vida muito antigas aí, que ainda existem, incluem os estromatólitos, que são estruturas formadas por camadas de micro-organismos, principalmente cianobactérias. Essas estruturas também têm registros fósseis que datam de bilhões de anos atrás. Portanto, minha gente amiga, comparados a esses organismos ancestrais, os seres humanos são relativamente novos no cenário evolutivo da Terra. Nossa história, embora curta em termos geológicos, é notável pela rapidez com que transformamos o planeta e por nossa capacidade única de alterar o ambiente ao nosso redor. Essa é uma observação interessante, muito interessante, e levanta uma questão fundamental sobre a sobrevivência e a adaptação das espécies ao longo do tempo. As bactérias, apesar de não terem cérebros ou a capacidade de linguagem como os Homo sapiens, são incrivelmente bem-sucedidas em termos evolutivos. Sua simplicidade é, na verdade, uma de suas maiores forças. Elas são extremamente adaptáveis e podem viver em uma vasta gama de ambientes, e algumas podem até sobreviver em condições extremas que seriam letais para a maioria das outras formas de vida.
No caso dos Homo sapiens, a linguagem desempenha um papel crucial, mas de uma maneira diferente. Enquanto as bactérias se adaptam fisicamente ao ambiente, os seres humanos usam a linguagem para compartilhar informações, aprender uns com os outros, colaborar, planejar para o futuro e construir sociedades complexas. Essa habilidade de trabalhar juntos em grande escala é uma das principais razões pelas quais os Homo sapiens foram capazes de sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes e superar outros hominídeos que não tinham essa capacidade. Assim, enquanto as bactérias se adaptam por meio de mutações genéticas e reprodução, os seres humanos se adaptam principalmente por meio de mudanças culturais e tecnológicas. Ambas as estratégias são formas eficazes de sobrevivência, mas operam em escalas e contextos muito diferentes. A sobrevivência de uma espécie ao longo do tempo depende de muitos fatores, incluindo adaptação ao ambiente, capacidade de lidar com mudanças e desafios e a capacidade de reprodução e propagação. No caso dos seres humanos, a linguagem é uma ferramenta poderosa que contribuiu para a nossa capacidade de enfrentar esses desafios de maneiras únicas. E aí, galera, acabamos de explorar o subcapítulo Cuidando de Nossos Irmãos, do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. E que jornada incrível foi essa, gente? Descobrimos que os Homo sapiens, há uns 150 mil anos atrás, não eram os únicos do pedaço. Entre as descobertas do fogo e as interações com neandertais e denisovanos, vimos como a história humana é cheia de surpresas. Vimos como a mistura de DNA entre sapiens e outras espécies humanas, como os neandertais e denisovanos, moldou o que somos hoje, e a reflexão sobre a possível competição em conflitos entre essas espécies nos faz pensar sobre nossa própria natureza. Mas o que mais me fascina, minha gente amiga, é como a linguagem, essa habilidade única dos sapiens, pode ter sido nossa maior vantagem na sobrevivência e expansão. Utilizamos essa ferramenta incrível, não só para comunicar, mas para construir sociedades complexas e colaborar em grande escala. E agora, pessoal, fiquem ligados nos próximos episódios. E no próximo, vamos mergulhar na árvore do conhecimento. Outra parte fascinante do livro Sapiens. Vamos continuar desvendando as incríveis histórias da nossa espécie e entender mais sobre o que nos torna únicos e como chegamos até aqui. Então, não percam, vai ser mais uma viagem incrível pelo mundo de Sapiens, cheia de descobertas e reflexões. Harari tem muito mais para nos contar e eu estou aqui para compartilhar tudo isso com vocês. Então, até lá. Grande abraço e até a próxima análise. Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. E a poesia? Não acredito. Me despedi, foi um prazer de compartilhar com vocês um pequeno cordel que eu fiz sobre essa passagem, esse subcapítulo, Cuidando dos Nossos Irmãos, do livro Sapiens, de Harari, certo? Então, com prazer, no tempo muito antigo, tão distante e singular, havia os Homo sapiens começando a caminhar, com fogo nas suas mãos, uma chama a crepitar na dança da evolução. Começaram a se destacar. No palco da pré-história, não estavam a sós a vagar. Neandertais robustos também vinham de lá. Denisovanos misteriosos em cavernas a habitar. Um mosaico de humanos no mundo a se espalhar. Mas os sapiens curioso, com um dom a explorar, na linguagem encontrou um jeito de se expressar. Histórias para contar, planos para arquitetar. Nas teias da comunicação, começamos a se entrelaçar. Será que somos só nós? Harari nos faz questionar. Ou dos neandertais e denisovanos, algo veio nos marcar. Com o DNA misturado, começamos a constatar que nesse caldeirão humano, todos viemos nos misturar.
mas nesta trama antiga, um mistério a se desvendar. Como esses irmãos nossos vieram a se apagar? Foi luta por comida ou algo a confrontar? Ou foi só nossa presença que os fez se retirar? Na história de Harari, uma lição a nos dar, que na evolução da vida, muitos caminhos a trilhar. Sapiens, com sua língua, começou a dominar, mas no reino da natureza há mais pontos a contar. E agora, meus amigos, com Sapiens a liderar, que lições dessa história podemos nós aplicar na diversidade humana? Um espelho a nos mostrar que de muitos irmãos antigos viemos todos herdar. Até lá.